gravar, tá bom? Ok. Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso programa. Iniciemos uma nova etapa aqui no canal da ETEC Carolina Carenhato, Céu, Cantos do Amanhecer. Um programa voltado para você, aluno, para você, aí o youtuber. Estamos juntos nessa noite, enfim. Nesse programa, quero muito ressaltar a vocês a solidariedade. Um programa do qual que cresce no meio desse processo tão louco de pandemia. Antes de todo o processo, quero fazer uma reflexão com os senhores. Quando há fraternidade, o amor, a seriedade, quando há solidariedade, o amor é ativo. E quando há caridade, o amor é vivo. Juarez Soares. Enfim, iniciamos esse processo, o do qual, no mês passado, houve uma semana, o do qual as comunidades se juntaram e a sociedade civil também. Do dia 21 ao dia 28 de agosto, foi a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas. É um processo que acontece desde 1964, essa semana, com o objetivo da sociedade sobre a importância dessas práticas inclusivas a respeito das diferenças, os direitos da cidadania, da inclusão e da sociedade, e claro, de todos. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, 23% em média da população, segundo o censo de 2010. Claro que esse número aumentou. Só uma curiosidade. Temos que fazer o censo. Hoje, recebemos com grande alegria, nesse programa, número 1, a ANS, a Agência Nacional de Defesa dos Direitos Difusos à Educação e à Saúde. Quero muito agradecer a presença do senhor Walter de Jesus, presidente, e o senhor Fagner, Américo, psicólogo e coordenador. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, meu nome é Walter. Muito obrigado pela oportunidade, Henrico. Nós estamos aqui contribuindo. E, pegando a sua fala, quero ressaltar a Semana da Pessoa com Deficiência. É uma luta permanente, né, que nós temos aqui no nosso território, extremo sul da capital de São Paulo, Capão Redondo. E pegar o gancho dos dias em que vivemos, é importante a vacina. Que todos se vacinem, que todos estejam nessa luta pela vida, que todos se engajem com essas pessoas com deficiência, que muitas vezes têm problemas de mobilidade. Então, a vacina, às vezes, pode estar disponível no posto, ela não tem aquela facilidade. Então, vamos lembrar de todas as dificuldades que as pessoas encontram, principalmente nesses territórios de periferia, para a sua mobilidade, para a sua qualidade de vida. Falando mais da ANDES, nós estamos realmente nesse território com ofertas, né, para pessoas com deficiência de acesso à educação e à saúde. Trabalhamos em rede com as UBSs do território, com as escolas públicas do território, e nós atendemos as crianças aqui em encaminhamento, assim como também do CASP, NASP, PASP, SASP, né? Então é isso, a ANDES está aqui para viabilizar o acesso ao aparelhamento público e a sua garantia de direitos. Né? Estamos aqui hoje muito felizes por esse espaço para poder falar das nossas atividades. Passar a palavra para o nosso psicólogo, chefe, né, da psicologia aqui, coordenador da psicologia, o Fagner. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Fagner, sou psicólogo. E aí aqui a gente tem uma luta que é da psicologia na periferia e para todos. Né? A gente tem que ter esse olhar diferencial e saber qual local onde a gente está inserido. Né? Não adianta nada, eu sempre brinco que a gente precisa... A primeira coisa que a gente faz ao sair de casa de manhã é para parar e respirar e prestar atenção na nossa temperatura corporal para saber o que a gente vai, como é que a gente vai dar o próximo passo. A mesma coisa, a gente tem que saber
aonde a gente está inserido, qual a nossa luta, aonde a gente quer chegar. É claro que tudo isso um passo de cada vez, tá bom? E aí estamos aqui e qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato com a gente, comigo, com o Walter, tem o Marcos também, né? E aí a gente esclarece qualquer questão mais afim. Então, vamos lá, vamos começar. O Walter, pode continuar a sua fala, Walter, depois eu... Ok. Nessa dinâmica que nós temos no território, nós temos as formas de participação, né, para entrar em contato. É importante o site, que provavelmente vai ficar disponível para vocês. O Facebook também. E através do site e do Facebook, vocês vão encontrar acesso ao Instagram, ao nosso e-mail, ao nosso telefone de contato e ao nosso endereço. Então, nós estamos aqui à disposição para atender todas as pessoas que nos procurarem. É importante também falar das nossas atividades. Com todo respeito ao Fagner, né? E a psicologia aqui, ela tem um nome, chama eficácia. É assim que as pessoas nos retornam, e nós temos o retorno de censo, né, Henrique? Assim como o censo está atrasado no país, o nosso censo aqui está atualizado, porque o território dá o termômetro da nossa psicologia e tem apresentado resultados. Nós usamos aqui da palavra eficácia nos nossos atendimentos. Então, quais são as atividades que nós temos aqui a oferecer? Nós temos o atendimento jurídico, onde a gente viabiliza os direitos das pessoas com deficiência ao que está estabelecido em lei, que muitas vezes se torna distante por burocracias e por N motivos que afastam os deficientes dos seus direitos. Nós temos aqui a psicologia, né? Independente da deficiência, né, é mais focado no autismo, mas independente da deficiência, é feito uma triagem, porque a gente tem parcerias, estamos em rede com outras entidades, de outras especialidades, centros de estudos em faculdades, que são apoios de rede que nós temos. Nós temos também a pedagogia, né, que é uma pedagogia lúdica voltada para as especificidades da deficiência, para tratar os desiguais de forma igual, né? Tratando de equidade, né, Henrique? É muito importante quando se fala da pessoa com deficiência. Temos aqui também atividades físicas, como capoeira, como yoga, e temos uma trupe de arte-terapia, que é formada por artistas, palhaços, por atrizes, onde eles são, além de artistas formados mesmo em artes, são arte-educadores, né? E tem a questão das terapias, as questões das oficinas, né? Que ajuda muito no aprendizado. E nós estamos agora implantando uma nova atividade, que vai começar agora nos próximos meses, que é com um nutrólogo, PhD, que já nos provou que a alimentação faz toda a diferença no aprendizado. A questão da agressividade, o comportamento familiar, o comportamento social, tudo isso muda, a condição de aprender quando a alimentação é correta. Isso faz todo sentido na vida dos deficientes, porque tem realmente déficit em seu organismo de proteínas, nutrientes, precisa de suplementos e de uma alimentação diferenciada. Então, tem outras atividades que nós estamos projetando, mas em meio à pandemia, antes de passar a palavra para o Fagner, é importante ressaltar o papel solidário, de solidariedade da ANDES com as pessoas com deficiência. Várias histórias, várias expressões humanas, e todas elas com dificuldade em emprego e empregabilidade. Em épocas de pandemia, podemos dizer, é a população mais atendida. Lembrando, território de baixa renda, população de 70% afrodescendente, e nós ainda pegamos o foco na pessoa com deficiência. A gente tem recebido apoio, e aqui é bom citar, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que começou desde o antigo secretário e continua nessa gestão, recebendo cestas básicas, kit de higiene, máscara e álcool em gel, que a gente vem distribuindo há mais de um ano. A partir desse mês, nós tivemos o advento, a chegada da Secretaria do Serviço Social do Estado de São Paulo, que também está enviando cestas para as pessoas com deficiência. Então, no meio da pandemia, a solidariedade, a garantia ao direito à vida, à alimentação, a ANDES está participando. Também com o apoio das UBS, com as questões de consultas e medicamentos. Então, é isso. Estamos à disposição, mais uma vez, faço a reflexão,
e volto a lembrar sobre os nossos canais de comunicação, onde todos aqui do território de Capão Redondo, Campo Limpo, podem estar entrando em contato comigo. É isso. Como a gente volta a decorrer um pouco, a gente pode falar um pouquinho assim, de inclusão, né? Eu falei um pouco na abertura da minha fala, de saber onde se está inserido, o que se está fazendo, né, de como se faz. O papel da inclusão, a gente tem a psicologia social, que fala bastante disso, né, de qual é o papel do psicólogo, o que a gente pode fazer para tornar isso uma forma de mais qualidade, né, que no fundo todo mundo procura qualidade de vida, né, e aí independente se a pessoa tem alguma deficiência, independente, né, a gente é igual, somos iguais na diferença, a famosa frase, e aí a gente tem que ver como que a gente aborda esse conteúdo dentro de uma região. Poxa, a gente está numa região periférica, né, uma região periférica. Como que a gente aborda isso e leva, o Walter falou de eficácia, leva esses atendimentos para as pessoas com eficácia, para os atendidos com eficácia. Entre uma questão muito importante que eu percebo durante meus atendimentos, e, é claro, comunicação é importante, mas de autoimagem. O que seria isso? Às vezes a pessoa chega, a mãe, o pai, a criança, eles já vêm com um histórico ali de exclusão, né? A gente está à margem, como se fosse assim, com licença da palavra, tá? E aí a gente faz todo esse trabalho de entender o que está acontecendo. Uma coisa muito importante de se trabalhar com pessoas com deficiência é trabalhar com a família, né? Senão o nosso trabalho não tem sentido, né? Tem que ter a parceria com as famílias, a gente tem que, às vezes, conversar para entender o que está acontecendo, de atender um familiar, uma mãe. Às vezes a mãe chega aqui, é um pouco ali eufórica, né? Será que eu vou conseguir vaga? A gente explica que, às vezes, também, como é um processo mais, né? A gente tem que ter também objetivo e como fazer. Não adianta a gente fazer só por fazer também. Eu sempre falo isso com o Walter. Walter, calma, a gente vai lá, a gente faz, vamos fazer direito, vamos correndo aqui pelo caminho certo, e a gente vai explicando para as pessoas também. Isso é muito importante. Parar um tempo ali, olhar no olho da pessoa e explicar o que está acontecendo, né? E a partir desse contexto, aplicar a psicologia, né? No meu caso, claro. No meu caso, eu falo mais voltado para a psicologia por causa da minha formação, né? De como a gente vai abordar o tema com a família, de como a gente vai entender a dinâmica familiar, né? Para proporcionar, como eu falei lá atrás, qualidade de vida para essas pessoas. Por quê? A pessoa, ela tendo deficiência ou não, ela está inserida na sociedade. Todos nós temos que pertencer a um ambiente social. O pertencimento é um dos comportamentos muito importantes na formação humana. Isso é comprovado. A gente tem que conviver, tem que buscar conhecimento, conhecer, fazer amizades, ter um círculo ali onde a gente vai, pertence, faz uma atividade, que a gente vai criando, digamos assim, o senso de empatia com o outro, né? E a sociabilidade, principalmente nas crianças atípicas, vamos dizer assim, né, por assim dizer, é muito importante, né? Eu não vou entrar para o lado político, mas a gente viu discursos, né, que são antigos, não são de agora, da 2021, século 21. Não, isso já ficou para trás, né? A gente já evoluiu bastante na ciência para compreender que as crianças que têm alguma dificuldade, né, têm a deficiência, é importante para a formação das ditas normais. Eu coloco entre aspas, né? Porque o que é normal, né? Isso é muito importante. Por isso que é importante a gente pensar com calma e cautela e olhar aonde a gente quer chegar e o quanto a gente já evoluiu, para não retroceder e dar mais passos, voltar lá para trás, né? A gente tem que fazer essa percepção, tá bom? Sim, nessa primeira rodada dá para perceber como a instituição ela está aí no nosso entorno, no nosso território e servindo aí a nós mesmos, né? A comunidade que eu moro aqui no território também e vejo isso. Eu queria trazer a fala, né? A pessoa que tem um filho com uma deficiência atípica aí, né? Nesse processo como um todo, como essa família chega, né, nesse processo, como ela chega, que deu para perceber agora vocês falando, e nesse processo todo que a gente fica eufórico mesmo, né? Ó, tem isso, tem aquilo, e a família ali num processo, após sair esse processo do luto, ou porque quando, acredito eu, né, o Fagner está aí para orientar melhor nós, né, porque é psicólogo, mas nesse processo, quando a família vai procurar ajuda, acredito eu, que ela ou alguém da família já saiu desse processo do luto para procurar ajuda, porque no processo do luto a gente fica ali meio parado num processo, tentando entender aquilo, nesse processo como um todo, e nesse processo, a primeira entrada
dessas pessoas, dessa família, né? E até mesmo o Walter ressaltou isso, da porcentagem de nós negros nesse processo como um todo. E como essa família ela chega aí para vocês? E aí sim, né, nesse processo psicológico, Wagner, eu pergunto para você e depois para o Walter, nesse processo jurídico mesmo, para auxiliar essas famílias, porque elas estão ali meio baratinadas, porque eu falo sempre isso, só para ressaltar quem também está em casa e vocês aqui, porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, um CID para o seu filho, seja na PAI, que é a nossa referência, né? Uma salva de palmas sempre para a PAI, e, enfim, em suma, dá o documento ali dizendo você tem um filho com TEA ou qualquer outro diagnóstico, e a família fica com um monte de papel na mão, um monte de papéis. E aí ele fica olhando para onde eu vou agora. Porque é CRAS, é CRES, é escola, é assistente social. E aí tem que ter um fator psicológico. Tem vocês que auxiliam também, mas até a família chegar aí é um caminho árduo, não é? E essa sua pergunta é muito importante, né? Tem um sofrimento aí evidente, né? A gente fala um processo de negação, de luto, né? Até a família aceitar que isso aconteceu, porque, assim, é um processo assim, que a gente fala, poxa, mas por que será que fulano não aceita, né? Mas aí, quando acontece comigo, a percepção é um pouco diferente, porque é um baque, até porque a gente é humano, a gente sente, a gente tem emoções e sentimentos, não tem como negar. Às vezes tem aquela pessoa, não sinto nada, que fica negando, né? Estou negando, mas sendo que aquilo está prejudicando muito ela. A gente percebe que as famílias, assim, no geral, elas chegam com muitas dúvidas. Isso eu posso dizer e afirmar com certeza. Dúvidas no geral. Né? De como? Uma dúvida principal, e aí aqui sobra mais para mim, é de como lidar com a criança em casa, né? De como lidar com as birras. Né? E agora, o que eu faço? Vem o sentimento também do agora. Né? Como é que vai ser? Acabou? Para onde que eu vou? E também tem esse processo de não aceitação. Né? Não tem isso, está tudo bem. Não é apenas criança. Então, e aí fica naquele processo de negação, mas eu sempre oriento os pais, né, que a partir do momento que a gente faz um diagnóstico, né, ele serve apenas para você saber como trabalhar melhor aquela questão. É como se você tivesse que tomar qualquer outra medicação. Para que o médico, por exemplo, faz um exame? Né? Para saber qual medicamento ele vai dar. É que nem, quanto mais cedo, no caso do autismo, quanto mais precoce, melhor. Porque a partir disso eu consigo fazer um trabalho com mais qualidade na parte multidisciplinar, né? Seja ele com psicólogo, com as terapias, né? É o TO, todo o processo, pedagogia, e nesse contexto envolve a família, de como a família vai observar tudo isso e lidar com essa criança em questão. Então, o que acontece? As crianças, as famílias chegam desaparadas, sem saber o que fazer direito, mas não sei de onde, porque não é fácil, eles tiram força, de onde até não tem, né? Eles tiram força para vir atrás. Tem esse processo de início, que é de negação mesmo, é natural, mas só que com o decorrer do tempo que eles veem que funciona, eles ficam super agradecidos. Poxa, meu filho está fazendo isso aqui legal, ele não fazia isso. Uma coisa assim simples, não precisa ser a gente tem que ser algo super elaborado. Não, uma coisa simples. Poxa, muito bom, isso funciona mesmo. Aí a gente consegue trazer a família para o nosso lado e seguir, opa, então vamos seguir assim. Porque, mais uma vez, eu volto a falar, sem a família, o nosso trabalho não faz sentido. Tá? Não adianta nada eu, sei lá, passar a teoria, ir lá, mostrar na prática, se a família não seguir. E aí eu acabo trabalhando em vão. Tem que ser em conjunto, tem que ser parceria. E aí, para você chegar nesse processo de parceria, também demanda tempo e paciência, porque é uma espécie de convencimento. E eu gosto sempre de falar, eu convenço na prática, mostrando resultados. Mostro o resultado, puxa, isso funciona. Você percebeu que funciona? Às vezes eu chego e sento com a família. Tá bom, me dá aí um tempo, eu vou fazer algumas coisas, vou te passar a orientação e vamos seguir. Porque às vezes a família vem fazendo algo, não, mas aí tá tudo bem, eu estou fazendo isso, não melhora. Tá bom, vamos fazer isso dessa vez? Vamos tentar? Se não funcionar, você me fala. E às vezes também não funciona, tá? Porque a gente tem a teoria, só que a teoria não é igual para todas. Opa, mas aí a gente para e vamos ver o que é que funciona para essa criança em específico. Aí entra a famosa subjetividade do ser humano, né? A gente tem que entender também que não adianta nada. Tem lá, sei lá, análise comportamental, que é o ABA, que é a mais famosa para o autismo. Tudo bem, tem as terapias,
tem os protocolos, tem tudo bonitinho. Mas o determinado paciente, atendido, usuário, chame, né, como a gente chama no formal, não vai funcionar. A gente vai ter que ver o que é que funciona para determinado paciente. Por isso que o trabalho também, às vezes, é um pouco mais difícil. Né? Não é só eu aplicar no geralzão para todo mundo. Não. Tem que ter o trabalho individual. Tem que ter o olho no olho com a família. O olho no olho é importante. Você sentar, ter 1 minuto para explicar como ocorre aquele processo. Porque muitas vezes a gente quer, digamos assim, colocar uma coisa goela abaixo das pessoas. Também não vai. Não dá para ser assim também. Tem que explicar. Não. Vamos fazer isso e isso. Vamos ver o que funciona. O que não funcionar, a gente vai adaptando, tá? Para aí a gente chegar naquela famosa qualidade de vida que eu falei lá no começo, tá bom? E, no final, o objetivo sempre será esse. Como eu lidar melhor com meu filho dormir melhor, meu filho não auto se agredir de autoagressão, de como eu adapto esse comportamento, de como eu direciono ele para ele ser, que é a palavra que a gente usa, funcional, digamos assim, né? É o funcional, né? De como ele se tornar mais adaptável e a convivência social, que é o mais importante, né? De convivência social e familiar, tá bom? Fala. Henrico, é muito rica essa sua iniciativa desse canal, é muito importante e você pode ter certeza que a gente tem ciência disso. E eu fico muito contente de... Pode desligar. Eu fico muito contente de poder contribuir Desliga, desculpa. Sem problema, acontece. Tecnologia. Então, o que Tecnologia. acontece? Então... Erro técnico aí, gente. A secretária eletrônica do Walter... a secretária eletrônica está falando um pouco. Aperta o botão. É isso aí. Pronto, boa noite. Então, o que ocorre? Sai um pouquinho lá. E agora foi. Não, é bem alto o celular. Então, sim. O que ocorre? Em relação ao que você falou sobre a família, né? A ANDES, ela começou em 2014 com mediações escolares. E nós fazemos os moldes da Defensoria Pública, a qual a gente é membro, fez parte da escola, né, ciclos de conferência no Estado. E a Defensoria Pública, depois de algum tempo, ela percebeu que a abordagem jurídica é excelente, é necessária, porém, a eficácia está na abordagem multidisciplinar. Não adianta a Defensoria Pública atender 10 mil pessoas e cuidar só do problema jurídico se ela não cuidar do problema psicológico daquela pessoa, se ela não cuidar dos problemas sociais daquela pessoa. Então, a ANDES, ela nasceu com a missão, com visão, né? E ela nasceu com métodos, com estratégias de trabalho. O nosso atendimento aqui é multidisciplinar. O Fagner, além de coordenar a psicologia aqui, também faz palestras em escolas, participa da mediação escolar. Porque é aquilo que ele falou. Quando você vai fazer uma palestra na escola ou uma mediação escolar, você está fazendo para a família inteira, para aquele núcleo social escola e para aquele núcleo social comunidade. Porque muitas das vezes no dia de pais e mestres é convidado o comércio, porque faz parte da APM, o Grêmio, a sociedade estudantil num todo. Então, a gente acredita que não tem como ter eficácia se não tiver um multi-atendimento. Porque quando chega na mediação jurídica, no serviço social, na psicologia, você vai precisar da rede ainda. Você vai precisar do conselho tutelar, que tem a prerrogativa de resolver alguns problemas na escola hoje. Você vai precisar da APM, se tiver problemas de sequestro da pedagogia na escola, se a insegurança, se a criminalidade tiver sequestrado o direito da educação na escola, você vai ter que acessar a segurança pública através da PM, vai ter que informar a Polícia Civil através de boletim de ocorrência. Então, você tem que trabalhar em rede. Quando você vai falar do serviço social, na triagem, você vai perceber, por experiência, que vai ter que fazer os encaminhamentos para a psicologia, para o jurídico, para o CAPS, para a delegacia da mulher, né?
existe N coisas. Então, a família é o que a gente trata aqui. Inclusive, aqui tem uma proposta de clínica escola, época de pandemia não permitiu acontecer, onde, enquanto o autista está sendo atendido, a mãe está fazendo um curso, a mãe está fazendo alguma atividade remunerada, a mãe está fazendo alguma atividade prática aqui. Por quê? Porque existe, no nosso censo aqui, que aqui tem eficácia o censo, a maioria é mãe solteira, não consegue emprego porque é full-time mãe de autista, infelizmente não cuida da sua saúde, e se ela não está bem, como que ela vai cuidar de uma pessoa que tem necessidades especiais? Não é isso? Então, quando nós pensamos o projeto, nós pensamos no acolhimento à família. O psicólogo não é só para o autista. O autista é as terapias, a triagem e o acompanhamento é familiar. Aquele pai daquele autista vai passar aqui, os irmãos vão passar aqui em algum momento. Estamos em épocas difíceis, de isolamento, de distanciamento social. Então, é aquilo que o Fagner estava tentando colocar, que a gente tem que ter calma no processo. Mas o meio-fim que a ANDES está tendo nessa unidade, pretende ter nas outras, que nós vamos ampliar nas outras localidades, é o acolhimento à família. Não adianta 45 minutos de fome fazendo exercício, se o pai não replicar esses exercícios em casa. Então, nós temos essa questão. A questão cultural da questão da deficiência. Uma pessoa com síndrome de Down não é igual a outra com síndrome de Down. Uma pessoa autista não é cópia idêntica da outra. Existe um elemento humano, personalidade. A agressividade não é só de pessoas com síndrome de Down, não é só de pessoas com autismo. É uma natureza humana. O gostar de artes não é só afeito a pessoas sem algum tipo de diferença, né? Sem uma diferença de deficiência. Tem artistas com deficiência. Então, eu costumo dizer que a gente não consegue avaliar o potencial da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência que fala do que ela é capaz. Então, a gente precisa muito dessa cultura de deixar a pessoa com deficiência ser sua própria protagonista. O deficiente está ao lado, a pessoa costuma muito falar com quem é o responsável. Ele está entendendo tudo, numa lucidez ímpar. Então, quando ele pede calma, é nesses sentidos também. Então, a questão aqui é familiar. E no acolhimento, a rede ainda entra, o Fagner pode pegar esse gancho, das questões de medicação, que transforma a qualidade de vida. Isso entra a questão jurídica, que às vezes não tem um atendimento garantido de forma que deveria. Então, a gente costuma dizer que são remédios jurídicos que vão garantir o acesso a um remédio devido por lei, a um atendimento de psiquiatra devido por lei. Então, é isso. Eu acho que o atendimento aqui é para a família. E a ANDES tem um foco. Se atende a criança com autista, atende a mãe também. Rapidamente, antes do Fagner falar, você vê a forma que os senhores falam, né, da ANDES, é uma forma, assim, totalmente humanizada, né, pela forma que vocês falam, e dá para mim perceber nesse processo do tratar, do acolher a família, que é de suma importância, eu vejo nesse processo da pessoa com deficiência, e esse processo do protagonismo, né, e é um fator muito importante, senhor Walter, que o senhor trouxe, do papel da família, e na primeira fala do senhor, trouxe muito assim, então, a mãe, né, a mulher, que infelizmente, em muitos casos, acontece isso, né, o homem, ele fala, não, aquele filho não é meu, eu não reconheço ele como meu, e a mãe, novamente, a mulher, ela fica com a guarda total daquela criança, daquele ser que é dela e do outro que foi embora. E outra fala que o senhor trouxe rapidamente é da fala do que ela esquece de viver, ela esquece de ver que ela necessita também de uma saúde psicológica, né, que o Fagner vai falar um pouquinho, e do fator aí totalmente jurídico para compor tudo isso. Ali, do ter direito ali um bilhete único especial para o direito de ir e vir, uma coisa básica que às vezes ela não sabe que ela tem direito. Às vezes a gente tem consciência disso, graças a Deus, mas tem mães que não sabem.
do direito ali de ter o remédio garantido, né? Então é nesse processo, por isso que eu falei da família, de trazer isso, e para quem está nos assistindo agora, e ver dessa importância de saber dos seus direitos. E é muito importante a fala dos senhores de falar aqui o senso funciona, o nosso senso funciona, porque aqui a gente está vendo, aqui a gente está vendo as coisas acontecer. As coisas acontecem, mesmo que o governo não dá o dinheiro para o censo acontecer, aí sim nós teríamos um processo, não o índice que eu trouxe no início desse programa, porque desde 2010, mas o censo de vocês funciona, dá para perceber pelo processo como um todo. Sim, Henrique. E aí a gente fala isso de, às vezes, não saber, é porque também tem muita questão do que acontece. Às vezes a pessoa não é lhe dado o direito nem de saber. Não tem nem esse primeiro passo. Não é lhe dado esse direito. Fala, poxa, mas como acontece isso? Tem rede social, tem tudo hoje, modernidade. Você está falando isso aí não funciona, isso aí é balela. Como é que você fala isso? Não, mas infelizmente existe isso. A pessoa não tem nem o direito nem de saber como funciona, na maioria das vezes. E às vezes quando a pessoa tem o direito, ela não tem a capacidade. Quando eu falo capacidade psicológica, às vezes, porque ela está imersa. Vamos lá, no processo de depressão, no processo de falta de nutrientes, comida básica. Nutrientes básicos, por exemplo, comida, higiene pessoal, do dia a dia. Ela tem outras preocupações para pensar, né, que para ela são muito mais emergentes, são mais práticas ali naquele momento. Né? Às vezes a gente percebe a pessoa só vai ao psicólogo ou ao médico quando está no extremo. Não, porque ela vai ali no que é direcionado para ela. Ela vai resolvendo o primeiro que aparece. Né? É aquela velha história de matar um leão por dia, às vezes até mais de um. Então, até eu chegar para descobrir que eu preciso disso, que eu tenho isso, existe um processo bem anterior a isso, para isso acontecer. Né? Então, às vezes a pessoa não sabe, mas ela não sabe não é porque não quer. A gente tem muita... É do ser humano, natural, de apontar, não faz porque não quer. Tá, mas você perguntou por quê? O que acontece? A gente tem... idealiza, fala sobre o outro, às vezes sem perguntar, não, vamos entender o que está acontecendo. Eu quero falar, estou muito preocupado comigo, eu tenho muita correria, então é melhor eu ficar na minha e não falar nada. Vamos entender, se eu não posso ajudar aquela famosa frase, não atrapalhe. Vou entender primeiro esse processo, e aí o Walter mencionou a questão da medicação. A medicação é muito importante para o acompanhamento das terapias. Uma criança medicada, porque o pessoal tinha aquela questão, os medicamentos hoje é importante a gente falar isso. Os medicamentos, hoje em dia, eles evoluíram bastante em tecnologias. Então, eles não são tão viciantes como, né, não é esse bicho-papão que nem o pessoal, não, precisa do medicamento, do apoio psiquiátrico. Vai, usa. Quem sabe, com o tempo você consegue ficar sem o medicamento, mas depois de um tempo de acompanhamento. Em muitos casos, a pessoa não consegue, está tudo bem, ela reduz a medicação, consegue ficar, digamos assim, um pouco menos de medicação, não precisa ser no extremo, né? E aí, dependendo do caso, como eu falei, ela consegue ficar sem, mas o medicamento é muito importante. Porque a criança, ela vai, ou adolescente, quem precisa da medicação, vai se concentrar melhor nas atividades que tem a fazer, né? De muitos casos. Né? A pessoa fala, mas tá bom, você está falando isso, mas muitos remédios deixam a gente dopado. Né? É questão de ver dosagem, do que a criança precisa fazer, de como adaptar, mais uma vez eu falei da subjetividade, de como adaptar para a rotina dessa criança. É uma coisa muito importante, né, principalmente no autismo, dá essa questão da rotina também, né, de como estabelecer essa rotina, de como não ser aversivo, né, vamos fazer isso, só ir jogando as coisas, claro. Se eu faço isso, digamos assim, com as pessoas ditas normais, elas vão se sentir estressadas, né, e pode ter algum ataque de euforia. Imagina se a gente faz isso, não estou percebendo, não sei o que está acontecendo, só estou sendo levada. Chega uma hora, não dá, não suporto fazer isso. Aí desencadeia as crises. A gente tem que estar muito atento sobre isso. Só para finalizar na questão do saber, né, é importante quem tem informação repassar. Às vezes a gente fica, poxa, eu sou inteligente, mas eu guardo para mim, o que adianta? Mesmo na psicologia. E eu sou bem, eu gosto de, assim, por exemplo, eu vou falar de psicologia, eu vou falar para um público. Eu tenho que saber para o público que eu estou falando, específico. Como eu falo? Não adianta nada eu ficar falando lá da pirâmide, às vezes, a pirâmide de Maslow, não adianta. Não adianta eu ficar inventando muito. Não, prático. O que é que funciona na prática, ali, na realidade? Como eu posso fazer isso? Prático e objetivo. E aí entra, mais uma vez, prático, objetivo, eficácia. Né? Resultados.
de como a gente acompanha isso. Então, é isso, perceber e, às vezes, compartilhar o conhecimento, né? Ficar guardando para quê? Uma coisa de 7 chaves, que pode fazer o bem para um terceiro, para outra pessoa, compartilha, né? Você não vai... É claro, verifique a informação e, se for agregar para a vida daquela pessoa, compartilha, não tem nenhum problema, tá bom? Isso, e o programa de hoje nós estamos compartilhando informação e aqui de excelência. Nesse processo como um todo, queria saber um pouquinho como que foi esse processo de atender as famílias aqui no nosso território, né? Quantas famílias vocês atendem hoje no momento e no período desde a inauguração e até agora? Como é que foi? Desde o período até agora, quantas famílias já passaram? Se essas famílias estão desde o início aí com vocês, e também rapidamente nesse processo de pandemia. Eu vi muito que vocês falaram de processo de cesta básica, que foi, né, distribuída aí. Eu acompanho vocês nas redes sociais, então eu vi aí um processo, né, da solidariedade mesmo no nosso território. Mais uma vez, Henrico, eu acho que você enriquece muito o programa com as suas perguntas, são perguntas pertinentes e que nos dá a oportunidade de agregar. Só acrescentando, né, o que o Fagner falou por último aqui, na questão da eficácia e cultura. Uma coisa que a gente percebe nas questões de solução, né, de duradoura, perene, quando eu digo perene, é uma palavra que quer dizer contínuo, né? Uma solução contínua para o território em relação à pessoa com deficiência. Não a gente chegar aqui e daqui a pouco, né, ou o serviço deixar de existir, mas uma coisa contínua. Porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, né, e a minha filha é continuidade, é vida, a vida é continuidade. Essa ONG, a ANDES, é continuidade. E a pessoa com deficiência é continuidade, nós estamos falando de pessoas. E como que a gente fala de eficácia com continuidade, ou continuidade da eficácia? Envolvimento cultural da comunidade. A escola, a UBS, a faculdade do entorno, saber que a gente existe, nos direcionar e saber, olha, as pessoas estão precisando de alguma coisa com deficiência, os deficientes se encontram naquela ONG e é ali que você vai direcionar essa ajuda. Porque o trabalho, ele é grande, ele é comunitário. É como se você fosse cuidar da rua. Quando você vai cuidar da rua, não adianta alguns vizinhos cuidar e outros não. O resultado não vai ser eficaz. Para cuidar de deficientes numa comunidade, todos têm que colaborar. E a gente consegue isso. Todos os vizinhos, todo o entorno, todo o comércio participa muito. Eu gostaria de pegar o gancho da subprefeitura. E toda vez que nós precisamos acionar, ela foi solícita e solidária. O atendimento da subprefeitura aqui com a ANDES é humanizado. Isso é muito importante falar, né? O atendimento da prefeitura naquilo que a gente solicitou é humanizado. Em relação ao público que a gente atende hoje, nós temos um cadastro de 2.200 pessoas que já acessaram o serviço aqui. O serviço de atendimento a pessoas com deficiência gratuito, em relação ao autismo, eu vou dar dados para você, porque o censo aqui funciona, né? Eu sou a favor da vida, né? Eu sou a favor da legalidade, eu sou a favor das pessoas com deficiência. Veio gente procurar vaga aqui, assim que saiu no Diário Oficial, que nós estaremos aqui, da maneira séria que a gente trabalha. Veio gente de Taboão da Serra tentar a vaga aqui, gente de Cotia, gente de Diadema, Itapecerica da Serra, Embu Guaçu e Embu das Antas. Nós estamos no território de Campo Limpo e Capão Redondo. População de 700, 750 mil pessoas. Nós temos que trabalhar em rede, então nós temos que atender as pessoas do território, mas garantimos a triagem dessas pessoas. Podemos procurar atendimento através de redes, serviços sociais, grupos, fóruns de entidades, nos locais que essas pessoas estão. Mas para vocês entenderem o que é tratar com a deficiência na periferia, na população pobre, dos municípios ou da própria capital mesmo, aqui em São Paulo. Dessas 2.200 que a gente tem de pessoas que procuraram a gente, é porque nós colocamos na internet também, já que nós fazemos mediação, se você vai cuidar do deficiente, você precisa cuidar da comunidade que ele vai estar inserido.
Nós temos uma proposta daqui, que aos sábados nós temos cursinho pré-vestibular. Porque, como mediador, quando eu entro numa sala de aula, eu pergunto, tá, você está no terceiro colegial, João? Você está no terceiro colegial, Maria? Qual curso superior você quer fazer? Já pensou em antropologia? Não vem resposta do outro lado, né? Parece que é uma retórica, aquela pergunta que não requer resposta. Essa requeria. Qual faculdade você pretende? Mas é tratada como uma retórica, aquela pergunta que não requer uma resposta. Por quê? Porque as pessoas nem sabem o que é antropologia. Então, a nossa psicologia aqui é quase que a base de tudo que a gente quer. Por quê? É para a pessoa com deficiência. Porque através de teste vocacional aplicado pela psicologia é que a pessoa vai ter acesso à cultura para descobrir qual que é o melhor caminho para ela. Como que alguém vai optar por uma coisa que desconhece? Se a pessoa não sabe o que é antropologia, como é que ela vai fazer uma faculdade sobre isso? Então, aqui nós queremos quebrar paradigmas culturais. A gente está falando de inclusão, tirar da exclusão. Existe um marco civil regulatório de 2016 que fala da inclusão digital do país, acesso à internet para todos. A comunidade onde está a pessoa com deficiência é composta de outras pessoas. Cadê a inserção digital dessa comunidade aqui? A internet que tem hoje desculpa, gente, é de baixa qualidade, sim. Desculpa, não quero ofender ninguém que trabalha até com isso, mas é de baixa qualidade. Então, é assim, imagina na periferia. Como que eles vão concorrer a se formar, ampliar seu futuro? Então, nós temos a ideia, por isso que esse número de inscritos, de fazer um cursinho pré-vestibular aqui, sim, com teste vocacional. Sério, com todo respeito ao que existe na internet, alguns são direcionados à área da saúde, porque quem está fazendo aquele teste trabalha na área da saúde. Então, um teste vocacional de boa-fé vai direcionar para a área da saúde. Nós queremos fazer um teste vocacional aqui, natural, que a pessoa se expresse. Então, nós também noticiamos cursos. Aí veio o advento, né, que está dentro do imponderável, que ninguém pode prever, pandemia mundial. Nós estamos numa área maravilhosa, que ainda nós não terminamos a reforma. O público que a gente atende, tá, o Fagner aqui, o Marcos, que está nos acompanhando, é de pessoas com deficiência. No início, para esse pessoal usar máscara, o Fagner é melhor para dizer sobre isso que eu, autista, teve muita dificuldade. Infelizmente, é um público que tem altos e baixos, a gente teve muita regressão. Então, é assim, aglomeração para essas pessoas que têm problemas respiratórios, a pessoa com Down, ela precisa de estímulos para tudo, o seu aparelho respiratório também é comprometido. Como que você vai colocar ela em risco em condições de pandemia? Então, aqui, a gente é legalista, né? E nós não vamos fazer nada que fira a lei, né? E a gente está aqui a favor da vida, então a gente não poderia estar com muitas pessoas aqui. Porém, tem casos que são urgentes na ordem do dia. Então, tem um atendimento que nunca parou, na realidade, só naquelas fases vermelhas, naqueles dias, aquelas semanas que realmente a gente não teria como, mas sim, continuamente antes continuou, com número limitado. Com número limitado, porque, inclusive, os pacientes, alguns não quiseram retornar, porque o comportamento mudou muito, porque eles estão acostumados com uma rotina, se sentem confortáveis, acolhidos. O Fagner deve ter muito amigo autista, e eles se identificam demais com o Fagner, como psicólogo. Para trocar para outro é difícil, até o local que eles estão atendidos. Então, famílias cadastradas para atendimento, no estado de São Paulo, nós temos 153 por um número que pegou cestas básicas, e que estão disponíveis outros serviços, né? Aí são deficiências múltiplas. A gente está com uma cesta básica aqui, uma pessoa está com lúpus, está na UTI, a cesta básica está guardada aqui, porque essa pessoa vai precisar se alimentar. É um compromisso nosso com o Estado que mandou a cesta básica para essa pessoa. Quando nós distribuímos cesta básica aqui, que não é para pessoas com deficiência, porque a gente recebe uma quantidade até a mais, como é que a gente vai saber quem no território precisa? Nós não estamos em rede, Henrique? Quem visita as casas? A agente de saúde. Quem melhor do que alguma pessoa que visita as casas para não dizer quem precisa? Quem convoca, em parceria conosco, são os agentes de saúde, junto com a gerente da UBS de São Bento. Nós trabalhamos com eficácia. A prefeitura manda cestas para chegar a quem mais precisa. Se a gente de saúde visita a casa, era a pessoa mais indicada. Não é o Walter, presidente da ANS, não é o coordenador da psicologia, é a pessoa que visitou a casa.
Então, assim, a nossa reputação de eficácia vem dessas ações em rede. É o que ele falou. Se não tiver as parcerias, a gente não consegue desenvolver. Então, não sei se eu consegui atingir toda a sua pergunta, mas é o que me veio agora para responder em relação às famílias. E em relação ao atendimento, deve estar em próximo de 60 pessoas frequentando aqui hoje, diretamente nas terapias de pedagogia, de arte-terapia, de capoeira, de yoga, né? Deve ter umas 60 pessoas vindo presencialmente, deve ter umas quase 600 pessoas que a gente atende de forma indireta, à distância, cesta básica, consulta jurídica, questão de serviço social, né? Pedagogia, que já são coisas mais à distância. Fez-me relembrar rapidamente quando eu trabalhei numa ONG também. Lá fazia a cesta de Natal, que lembrava muito de Betinho, né? Enfim, que foi um grande parceiro aí do Fome, né? Enfim, que ele queria acabar com a fome do Brasil. E ele tinha dessa parceria, né? Fome Zero. E eu lembro muito disso. E também arrecadava cesta, e Fagner. E eu também, como que eu ia saber para distribuir essa cesta, né? Que o pessoal acreditou e sempre acredita no meu trabalho, e era também as agências de saúde, né? Então, ressalto a importância dessas mulheres, desses homens que entram na casa da gente para ver como a gente tá, nossa saúde básica ali, e dar um norte ali, dar um sinal para a enfermeira do grupo, para o médico da família, enfim, com as outras instituições. Também ressalto aqui a parceria também do subprefeito, né, como o Walter ressaltou, então do Tiago Dias, o novo subprefeito do Campo Limpo, o do qual aí está desenvolvendo um bom trabalho, espero ele aqui algum dia que ele tá previsto dele aparecer aqui no nosso canal. Enfim, nesse proposta como um todo, para deixar aqui para finalizar, como a pessoa chega até aí? Como que a pessoa, olha, eu tenho um deficiente, eu tenho alguém, como eu faço para chegar até vocês, para ser acolhido dessa forma como vocês falaram? Desse processo que dá para ver quando a gente tem alguém, né, da nossa família que tem alguma deficiência, ou a gente se importa com o outro, que eu vejo que vocês são assim, se importam com o outro, com o ser que está na nossa frente, vocês fazem esse trabalho bonito. Então, como que até a pessoa chegar aí, vocês ressaltaram, né? Depois que saiu a portaria, veio gente de tudo que foi lugar. Por quê? A família, depois que ele sai desse processo do luto, ele quer ajudar. Ele quer ajudar aquele ser. E ele corre atrás. As mães, né, novamente ressaltam a importância dessas guerreiras, que são a grande maioria, corre atrás de uma ajuda. Né, eu acredito quando chegam até vocês, aí vocês podem tirar essa curiosidade minha, aquele processo de que falar assim, ó, eu não sei até quando eu vou viver, mas eu preciso que ele tenha uma vida, que ela tenha uma vida. Se amanhã eu for embora, o que será deles? Sempre vem isso na minha mente, que as pessoas vêm contar para mim. E para vocês, chegam dessa forma? Sim, Henrique, eu só falo, eu estava lembrando de alguns casos que você falou, eu estava rememorando aqui. Muitas vezes, tem falas da seguinte, né? A pessoa percebe que, por exemplo, o usuário, o atendido, o paciente se identifica com o profissional, aí tem aquele tipo de mãe que chega até na brincadeira, às vezes, né? Ah, muito bem, ele gostou muito de você. Você poderia, se eu faltar um dia, ele pode até ficar com você alguns dias, para você cuidar um pouco dele também. Às vezes acontece isso, né? Mas, para brincadeira à parte, esse processo acontece com frequência, né? A falta, porque principalmente a mãe, a figura materna, é muito sobrecarregada nessa questão, infelizmente. Ainda hoje em dia, né? A gente tem casos, e aí a gente não vai citar nomes, mas a gente tem casos que acontecem do pai descobrir que tem um filho, uma criança, portador de alguma deficiência, e acaba abandonando a família. Some, muitas vezes some. Dá mais satisfação de nada. Então, quem fica? A mãe. E a mãe tem toda uma questão de sentimentos, de emoções que ela deixa de lado, às vezes, para cuidar do filho, né? Ela praticamente fica inexistente, deixa, às vezes, até de se cuidar, de ir ao médico, de cuidados básicos, né? Porque ela está muito imersa. Poxa, mas se eu deixar de fazer uma coisa com meu filho, ele não pode acontecer algo com ele, né? Eu sempre converso com as mães o seguinte, tá bom, primeiro que
eu entendo, é sempre bom a gente deixar, compreender o que está acontecendo, entender todo o contexto e sempre frisar, poxa, mas se você não estiver bem, não vai conseguir cuidar do outro. Né? Primeiro eu tenho que estar bem. E ou você vai fazer mal feito, ou vai fazer por fazer, né? Ou vai acabar fazendo achar que está tudo bem e chega um momento que a corda ela arrebenta, não dá mais, não consigo mais. Então é muito importante esse processo de percepção, né? De aí do estar fazendo, de como eu lido com as minhas emoções, como eu vou cuidar da minha criança, da criança, né, em questão, ou do adolescente. E nesse sentido, aí ela vai tendo essa percepção de como lidar melhor e o acolhimento. O acolhimento é fundamental, né, de acolher essas pessoas, tá bom? Pode falar. Para as pessoas não se emocionarem com o Fagner, né? Porque talvez tenha alguém achando ele chato, ele não é chato, ele é uma pessoa muito boa. É que você fez uma pergunta, Thiago, que está afetando muito a curiosidade das pessoas. Você perguntou como chega aqui, e ele começou a abordar outra coisa, e se os pais que estão vendo o programa vão falar, não, eu quero saber como é que chega. Então, gente, tem o site, que lá você acha os meios de chegar a gente, inclusive endereço. O que muito acontece conosco, pelas parcerias, é a escola. A escola está com uma pessoa com hiperatividade, a diretora da escola, posso falar, Escola Estadual Yoshio, a Elaine, que é a professora mediadora, manda as crianças para cá, com autismo. Tem o Colégio Castelo, um colégio particular. Ah, mas é particular. Gente, a gente está no território, cuidando de pessoas. E aí o Walter falou isso só em minha defesa, que eu deixei a bola rolando para ele, né? Não dava para falar sobre tudo, né? Tem que deixar a parte. Sim, eu acho que é advogando. importante, rapidinho, Walter, te cortar rapidinho, é importante você ressaltar isso. Vocês estão no território, então não tem classe A, classe B, é o outro que tem carro ou que não tem carro, que mora ali no beco ou na viela. Não, é do território, é nosso, o equipamento é nosso. Eu acho que isso é importante você ressaltar nesse processo. O equipamento é da comunidade. A comunidade, vocês ressaltaram isso, né? O Fagner mais o Walter ressaltaram muito isso, que a comunidade, o entorno, a polícia, a sociedade, o comércio tem que fazer parte. Somos parte. É uma questão de cultura e é assim, a Escola Estadual Maria do Carmo, a Edna, a diretora, a coordenadora Elvira, o vice Célio, o secretário Miguel, são pessoas fantásticas. O gerente da UBS Paranapanema, senhor Ricardo, a gerente da UBS do Caiçara, Elaine, volta a falar da gerente da UBS do São Bento, a Cléslia, né? O subprefeito, salvo engano, é o doutor Flávio, ele tem uma semana lá, sexta-feira estarei com ele, abrirei o convite aqui do programa, é uma pessoa humana, muito boa, gosta muito do social, o novo subprefeito, falarei com ele sobre o programa, sobre a sua pessoa, e ele é comunitário, ele é de trabalho, um cara presente, né? E é assim, acho que o site é a melhor maneira sempre de se conhecer, convida as pessoas para estar curtindo nosso Instagram, nosso Facebook, né? Gostaria, canal do YouTube, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos, porque assim, eu sou um pai de pessoa com síndrome de Down, né? E eu tenho um sonho para minha filha, né? E o sonho para minha filha é que ela aprenda a ler e escrever. É o sonho que eu tenho para minha filha. E a minha filha é continuidade. A Andes será continuidade. Ela é hoje, continuará sendo continuidade. Eu convido a todos para virem conhecer, entrar no nosso site, entrar no nosso Facebook, nos acompanhar, poder nos acompanhar. Qualquer pessoa da comunidade, independente da deficiência, que é o que assistimos, que venha conhecer. Muitas vezes não tem condição de chegar no vizinho, mas tem um psicólogo aqui que vai ter acesso, então venha trazer os dados desse vizinho para nosso serviço social entrar em contato para encaminhar para o nosso psicólogo. Vou passar a palavra para o Marcos, que além de fundador, ele é uma pessoa importante. É importante ele também falar da nossa localização aqui, do território, falar, fazer um convite aqui e se apresentar. Né? Ele é uma pessoa que, quando eu não estou, ele está, porque ele faz parte da direção. Então, Marcos, só falar uma boa tarde aqui, encerramento aqui com aí eu já... O Marcos.
Boa tarde, mais uma vez, boa tarde a todos. Como o Walter já falou, eu faço parte aqui da diretoria, né? Estou na assessoria com ele, na ausência dele, eu que estou aqui. Sou um pai também de filho com síndrome de Down. E as palavras do Walter, as minhas, são as mesmas dele, né? E não sou muito fã de estar falando assim em câmera, né? Sou um pouco tímido, como você também falou. Mas, assim, para quem quiser nos conhecer, como já foi dito, né? Tem o site, a gente tem o site, tem o Instagram, Andes Oficial, Andes com 3D. Tem o canal do YouTube, Facebook também. E a localização, para quem quiser nos conhecer, é só colocar o nome Andes no Google Maps, que já vai direcionar para cá. Então, eu agradeço a oportunidade e vou estar dando assento de novo aqui para o nosso presidente. Ele foi rápido, né? Ele é tímido mesmo. Ele deu uma esquivada, né, mas foi. Ele foi bem rápido. Marcos, obrigado. Quero ressaltar a sua importância nesse projeto, nesse programa, nesse incentivo. Eu acho que é muito importante. Ele saiu, mas está me ouvindo aí atrás das câmeras, mas eu queria ressaltar essa importância da sua fala e de vocês, e estamos juntos nesse proposta de levar aí o conhecimento e nesse processo da inclusão dos nossos filhos serem reconhecidos pela sociedade e dos nossos filhos serem respeitados e dos nossos direitos como pai e os nossos sonhos como pais possam ser realidade. Para nós que somos pais, nada é impossível. Por isso que estamos aqui. A gente pretende dar educação continuada, trazer emprego aqui para as pessoas com deficiência. Quando a gente fala de inclusão, o Marcos está saindo, mas a participação dele demonstra a inclusão, que é o que a gente tem aqui. Todos têm os mesmos direitos, todos são portadores desses direitos, todos têm o direito a se expressar, todos têm o direito a aparecer, a ser. Então, é uma cultura nossa. O Fagner trabalha aqui com a gente, tem outras pessoas em outras áreas. A nossa trupe de palhaços, educadores, são pessoas com deficiência. Nós temos, o Marcos está falando algumas coisas do lado, né, de que existe o atendimento do Fagner também em casa, apoiado. Existe muita coisa, porque, como eu falei da questão da cesta básica para pessoas que estão com luto, está numa UTI hoje, não está em sua casa, tem N coisas que a gente procura fazer com toda a nossa dificuldade. Hoje nós não temos convênio. Tudo que a gente faz é de forma voluntária. 84 pessoas inscritas aqui como voluntários, num período de pandemia que nós chegamos nesse local. De fato, a rede e a parceria tem feito a diferença. Vou passar a palavra para o Fagner. Só tenho a agradecer a você, Henrique, só tenho a desejar todo o sucesso do mundo. Estou muito honrado de estar aqui hoje e agradeço demais a participação que você permitiu que a gente fizesse. Só para não ficar parecendo que só... O Fagner é só um dos, né, digamos assim, uma das peças do quebra-cabeça, né? A gente temos outros psicólogos também na organização, temos estagiários também, que são muito importantes para esse processo, né? Uma andorinha só não faz verão. Tem o pessoal da assistência também, tem a pedagogia, como o Walter já falou, a gente tem atendimento multidisciplinar, só para o pessoal, é só o Fagner. Não, psicologia não é só o Fagner, tem outros psicólogos, tem a Gabriele, tem o Jaci, tem também, se eu esquecer o nome de alguém, depois o pessoal vai pegar. Gustavo, Nath, Fernando, exatamente, tem a Jeane, Elaine. A gente tem toda uma equipe de psicologia para dar esse suporte, né? Para encerrar, gente, assim, quando tiver dúvida, a gente fica com medo. Perguntem, né? Perguntem. Se a pessoa for mal educada com você, não leve isso para o lado pessoal. Tá? Às vezes a pessoa é mal educada porque ela está com uma questão de conflito que envolve ela. Siga sua vida. E não deixe de fazer a pergunta que você tinha dúvida novamente. Eu quero saber onde tem um local de saúde para atendimento do meu filho. Fui lá, perguntei, a pessoa foi mal educada. Não volto mais nem lá, não quero saber. Não existe. Né? Vai lá, procura outro lugar, procura outra pessoa para ter informação. Eu sei que a luta
dos pais é constante e eles dificilmente desistem. Né? Muitos pais não desistem dos seus filhos, jamais. Né? Mas às vezes eles ficam chateados e não voltam no mesmo lugar, porque às vezes encontrou uma pessoa que não está num dia bom, né? Mas sempre vão atrás, porque a luta ela é constante. Né? A luta é constante e o que faz sentido, digamos assim, para a nossa vida é a gente lutar e entender onde estamos inseridos. Voltar nessa fala mesmo, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo de nós mesmos? Né? Aonde queremos chegar? É isso, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente no Facebook, pode mandar no site da ANS, que a gente responde, tá bom? E é isso. Enfim, quero muito agradecer a vocês, a todos, por esse grande bate-papo de hoje. Acredito que foi de grande relevância para os nossos alunos e para todos. Marcos, aparece aí para a gente se despedir. Enfim, e quero ressaltar a importância de vocês novamente no nosso território. Algo, talvez alguns dos nossos alunos ou quem esteja nos assistindo não sabia, agora sabe que existe algo que está aí para os nossos filhos, para os nossos parentes, enfim. Novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Estamos juntos nessa luta, não é da boca para fora, estamos juntos. Hoje, nesse programa, falamos um pouquinho mais desse processo da inclusão, que é de suma importância, da família ser incluída, para a pessoa com deficiência ser incluída cada vez mais. E termino o programa de hoje falando rapidinho. As coisas simples nunca saem de moda, assim como o carinho, a solidariedade e o amor. Sempre nos encantam, falando alto ao coração. Novamente, quero agradecer a cada um de vocês, Marcos, Walter e Fagner, muito obrigado, e a todos que fazem parte da ANS. Muito obrigado, e que possamos aí atender mais usuários, mais e muito mais aí. Rapidamente, a gente fala usuário, porque a assistência, né, fala sempre usuário, tá bom? Para quem está nos acompanhando, vai falar assim, o que aconteceu aí? Tá bom? Desde já agradeço a cada um dos senhores. Hoje, terminamos aqui com esse programa Solidariedade. Enfim, novamente, curtem o canal da ANS, tá aqui embaixo, enfim, o Facebook, o Instagram e tudo mais. Acompanhem. Até mais, galerinha. Até mais a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau.